Olá pessoal, tudo bem? Temos mais uma publicação aqui no nosso site direitocomdaniel.com.br e a pergunta que nós temos para o vídeo de hoje também é: você sabe quais são os sistemas processuais penais? Então temos aqui que ver se há nesse artigo que existem 3 espécies de sistemas processuais penais e vamos ver os 3 aqui que são. Então o primeiro deles que nós temos aqui é o inquisitivo, depois temos o acusatório e depois nós temos o misto. O que é o inquisitivo? Então nós temos aqui, o inquisitivo, o mesmo órgão que acusa é o mesmo órgão que julga. Então a figura do acusador e do julgador, eles estão na mesma pessoa. Então a gente pode lembrar lá do que a gente aprende na escola, né, que é a ideia da inquisição, que a própria pessoa que acusava, ela julgava. Então qual que é a crítica disso? Que isso não é um método imparcial, né? Então se você está acusando e ao mesmo tempo você está julgando, é óbvio que você não vai querer dar o braço a torcer e dizer que você estava errado. Então, a ideia é que, para dizer que você estava certo, você está realmente acusando e julgando e condenando a pessoa. Então, isso é lá no sistema processual penal inquisitivo. Lá no acusatório, já é um pouquinho diferente. No acusatório, há a separação entre o acusador e o julgador. Então, já melhora um pouquinho. Existe uma pessoa especificamente para acusar e existe outra pessoa que vai julgar aquilo. Então, a iniciativa aqui no acusatório é do acusador e não do julgador, mas também porque houve essa separação das figuras. Além disso, o acusado ele tem o direito de se manifestar por último, lá no processo, e a produção das provas, né, de competência das partes, não é mais do julgador, não é o julgador que vai produzir aquelas provas. Além disso, também tem o sistema misto, né, que ele é uma mistura, que são 2 fases, acaba sendo uma fase investigatória, que ela é conduzida por um juiz, então é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que é o inquérito, e aí depois, lá no sistema misto, tem aqui ainda uma fase acusatória, também, que aí acaba tendo essa divisão entre o acusador, o acusado e o julgador. Por isso que existe esse sistema misto, ele é uma mistura dos 2. E a grande pergunta que nós temos aqui é, então qual é o sistema adotado aqui no Brasil? Então a resposta é o sistema acusatório. Contudo, a gente não adota o sistema acusatório puro, pois né, em certas situações, o próprio juiz pode determinar de ofício a produção suplementar de determinada prova. Então aqui, claro, a gente viu que lá no sistema acusatório, o juiz ele só recebe as provas. Então aqui, no processo penal brasileiro, existem certas situações que o próprio juiz ele pode determinar de ofício a produção dessas provas, que a gente vai ver em que situação que isso é permitido. Por isso que a doutrina diz que não é um sistema puro, né, um sistema acusatório puro em si. Então o artigo 156 do CPC, né, ele diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. E aí eu destaquei aqui o inciso número 2, que é determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, qual que é o grande ponto? Se lá no curso da instrução, de algum modo, o juiz ele perceber, putz, existe alguma dúvida aqui, existe algum ponto importante aqui que eu preciso dirimir alguma dúvida, o juiz pode de ofício, determinar que aquela prova, por exemplo, possa vir a ser produzida. Antes nós tínhamos aqui o inciso 1º, que falava sobre ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Só que esse inciso ele foi revogado tacitamente lá pelo pacote anticrime, que lá no artigo 3º-A, ele diz que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então aqui, se a gente percebeu que era mesmo antes de iniciar a ação penal, então acabou que tacitamente esse artigo aqui foi revogado. Então, atualmente, o juiz ele pode determinar a produção de alguma prova? Ele pode. Quando? Lá no curso da instrução, antes de proferir a sentença, né, ele perceber que há a necessidade de realizar alguma diligência para melhor esclarecer, né, alguma dúvida que ele possa ter. E a observação é o seguinte, que a Constituição ela veda apenas que o magistrado desencadeie a ação penal. Porém, ela não o proíbe de determinar a produção de provas para o necessário esclarecimento da causa na busca pela verdade real. Então, se for para o juiz, em algum momento, buscar a verdade real, ele realmente
tentar descobrir o que realmente aconteceu, ele pode sim determinar a produção de provas. Não lá no início do processo, quando ele não sabe o que aconteceu, mas lá, se ele está em dúvida, as provas foram produzidas, mas ainda assim existe algum ponto que, para não cometer alguma injustiça, o juiz pode sim determinar a produção de provas. Aí eu coloquei que, além disso, lá no artigo 385 do CPP, a gente tem o seguinte: então, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. O que isso quer dizer em outras palavras? Que a legislação processual penal ela não adotou, como visto, o sistema acusatório puro, pois ainda que o Ministério Público ele opine pela absolvição do acusado, é possível que o julgador condene o réu. Então, o juiz ele não está vinculado mais ao acusador. Uma coisa é a figura do acusador, outra coisa é a figura do julgador. E aí, por fim, como outro exemplo de atuação do magistrado, pode este destituir o defensor constituído pelo réu, caso entenda que a defesa por ele exercida é precária e o réu ficou indefeso. Então, essa é outra ideia do sistema inquisitivo, do sistema acusatório, porque o juiz ele não fica vinculado ao que o acusador diz. Então esse é outro ponto para perceber que existe essa separação entre quem acusa, quem julga e o acusado. Então agradeço a todos por assistirem esse vídeo aqui, peço seu curtir, assistam também os outros vídeos aqui do nosso canal, leiam as outras publicações que nós temos aqui no nosso site, direitocomdaniel.com.br. Temos várias áreas interessantes que acredito que vocês vão gostar também. E é isso. Muito obrigado e vejo todos lá no próximo vídeo. Até mais!